Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre abuso emocional na infância e as suas consequências. Eu sou Giba Alchita do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada, deixa seu like. Me segue também no Instagram, @Criação Consciência. Esse é o segundo vídeo de uma série de 2 vídeos falando sobre abuso emocional. No primeiro vídeo, que eu vou deixar indicado aqui, eu falei sobre o que é abuso emocional e quais são os sinais dele. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre abuso emocional e as suas consequências. Então, quais são as consequências do abuso emocional? O que eu carrego comigo quando eu sofri abuso emocional na minha infância? Ou ainda, o que a criança que hoje sofre abuso emocional pode provavelmente demonstrar no futuro? Vamos entender isso? Com uma certa frequência, a criança que sofreu abuso emocional, então o adulto que você é hoje, ou ainda a criança que você está observando que está sofrendo abuso emocional, com uma certa frequência ela vai ter uma baixa autoestima. Por quê? Porque de maneira geral, o abuso emocional mostra para a criança que ela não é digna de ser amada. Então é aquela criança que cresce depois, e mesmo durante a infância, ela sente que ela não é digna de amor. Ela sente que aquele lugar não é para ela. Então ela acaba recorrentemente entrando em relacionamentos abusivos. Por quê? Porque qualquer migalha que é jogada, ela pega. E às vezes ela cai nas mãos de abusadores, né? Porque a gente repete ciclos. Você nunca vai encontrar alguém que te queira. Então ela aceita e aceita de novo. Isso tem a ver com causas da infância. Então eu gostaria muito de conversar com aquela ideia, né? Tem que preparar para o mundo. A gente tem que ser rígido porque tem que preparar que o mundo é cruel. Quando você faz isso, você só naturaliza abuso, violência. Você não fortalece ninguém desse jeito. Você não fortalece uma criança cometendo abusos com ela. Você não consegue ajudá-la a se impor num mundo duro, sendo uma pessoa que acaba com ela. Ela só vai entender que o mundo é assim mesmo e que ela tem que se resignar e aceitar. Não existe fortalecimento no abuso. Não existe fortalecimento e encorajamento na violência. A única coisa que a gente faz é deixar ela realmente preparada. Já sofri isso em casa mesmo? Vou continuar sofrendo na vida, porque a vida é assim mesmo. Você traz um sentimento de naturalização. Péssima ideia. Outra consequência, insegurança. É uma pessoa que ela não consegue confiar nos outros. Ela não consegue confiar que as pessoas não vão passar perna, não vão sacanear. Por quê? Porque ela foi alvo de quem deveria protegê-la. Lá na infância, tanto seus professores, quanto seus pais, ou às vezes o adulto responsável, um outro adulto responsável, ele não foi lá e acolheu. Ele não atendeu às necessidades emocionais. Então, não, eu não posso confiar em ninguém. Então, eu tenho uma insegurança intrínseca. Então, é uma criança que cresce e se torna um adulto totalmente inseguro. Não apenas na confiança nos outros, como na confiança em si mesmo. Será que eu consigo? E são tantos. Perfeccionismo. Eu comentei no vídeo anterior que existe uma questão de crítica excessiva, desvalorização. Então vem o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é visto como algo bom em grande parte das vezes. Porém, de acordo com as questões de inteligência emocional, mesmo um líder que é excessivamente perfeccionista, ele só olha para o que pode ser melhorado. Ele só olha para aquele negocinho que não ficou bom. Então ele está sempre buscando melhoria, mas ele não consegue comemorar pequenas vitórias. Isso é adoecedor. Se essa pessoa acaba alcançando um cargo de liderança, ou mesmo uma função que ela precise ministrar palestras, ser professor de criança, esse perfeccionismo ele vai direto no ponto que precisa melhorar. E nunca no restante, no todo. Fala, nossa, conseguimos evoluir. Olha que bom, vamos comemorar, a gente conseguiu mais uma coisa. Ela só olha para a metade vazia do copo. Por um lado, implementa melhorias contínuas. Por outro, você nunca vai conseguir chegar lá. Por quê? Porque perfeição não existe. Então existe sempre uma exigência a mais. Você acabou de fazer um negócio, mas você já está olhando para o outro. Isso cansa, isso adoece. Então o perfeccionismo é um traço interessante
É um traço interessante. Quando ele é excessivo, ele adoece a própria pessoa e os demais. Sem contar que acha que nunca está pronto para agir. Sempre tem uma coisa a mais para melhorar. Então é aquela pessoa que às vezes nunca se lança, porque ela está sempre esperando a perfeição. A perfeição nunca vem. E na verdade, normalmente ela vem com o processo. E o processo precisa acontecer. De acordo com o próprio Daniel Goleman, tem que tomar muito cuidado com essa questão de perfeccionismo. Por quê? Porque ele pode sim ser um adoecedor emocional. Pensando nessa questão de inteligência emocional, eu criei um kit chamado Kit Caminho das Emoções, que ajuda no desenvolvimento da inteligência emocional das crianças e das famílias. Para conhecer melhor, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Outra consequência, medo persistente, aquele medo das coisas, medo de se lançar, que tem a ver com a baixa autoestima, tem a ver com a insegurança também. Então eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo do mundo. Por quê? Porque o mundo não é um lugar gentil. Lembra que eu falei da falta de gentileza que a pessoa teve na família? Isso se repete. Lembra da falta de gentileza que essa pessoa teve na família? Da falta de apoio emocional? Como é que ela não vai ter medo desse mundo? Necessidade de agradar. Aquela pessoa que precisa agradar. Ela precisa desesperadamente, não consegue falar não. Não consegue declinar um convite. Mesmo que seja de forma educada. Ela se sente na obrigação de estar disponível. Por quê? Porque ela precisa agradar. Por quê? Porque ela não se sente digna de amor. Então, a maneira dela conseguir ter migalhas desse sentimento é o tempo todo recebendo selo de aprovação externa do tipo, nossa, ela é boazinha, ela é legal. Por quê? Porque eu preciso o tempo todo de validação externa. Tem necessidade de agradar. Isso é muito complicado. É uma pessoa que está desesperada o tempo todo. E isso também influencia e acaba fazendo com que vá buscar relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Rigidez, dificuldade de lidar com mudança. Sabe aquela pessoa que faz um cronograma ali e se alguma coisinha sai fora, ela já... É isso também. Por quê? Porque ela não controlava muita coisa. Ela não tinha muitos elementos para controlar na infância, ela não conseguia. E ela foi exigida que ela controlasse, ela foi exigida que ela tivesse responsabilidades excessivas, ela foi exigida muita coisa. Então, quando as coisas escapam, ela fica desesperada. Aquela gestão de mudança quase inexistente, que já tem tudo a ver com a outra consequência, necessidade de controle, precisa controlar tudo. Eu já recebi relatos de pessoas que tinham essa necessidade de controlar tudo e quando o controle fugia, passava até mal, fisicamente mal mesmo. Por quê? Descarga de adrenalina, cortisol, né? De maneira crônica. O mal-estar é físico muitas vezes. Por quê? Porque para ela foi exigido que ela tivesse um comportamento e responsabilidades que ela não tinha como ter. Ela não tinha controle sobre aquilo, então agora eu vou ter controle sobre tudo. Tem mães que me relatam, às vezes, que querem controlar até o jeito de mastigar do marido, do filho, o jeito que a criança senta. E sim, eu, como uma pessoa que tem uma necessidade de controle grande, eu posso dizer que isso é adoecedor. É um trabalho que eu tenho que fazer comigo sempre. As coisas saem, às vezes, do que eu esperava, eu já fico, opa, por quê? Porque eu quero controlar. E se eu perco o controle, fica muito difícil. Então, cuidado. Isso é uma consequência de abuso emocional, sim. Sentimento de inadequação. Eu não pertenço a esse lugar. Eu sou um peixe fora d'água. Parece que eu nunca tô 100% legal, nunca tô 100% bem. Será que eu tô ok? O que você acha da minha roupa? Não tá boa mesmo? O que vão pensar de mim? Aquele medo excessivo do que vão pensar de mim? Isso também é consequência de abuso emocional. A gente precisa prestar atenção, que são tantas consequências. Essas são algumas que eu trouxe, mas são muitas consequências. E quando a situação é mais profunda e mais grave, aí pode levar a outras consequências, diagnosticadas clinicamente, inclusive, por psicólogos, psiquiatras. Depressão, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade. Sim, pode adoecer nesse nível. Pode levar à somatização de problemas, a pessoa começa a sentir dores no corpo. Então acredite, abuso emocional não é brincadeira. Entender e compreender as emoções das crianças se torna cada vez mais necessário. Nós estamos numa sociedade adoecida e não é por acaso. E sim, muito provavelmente você sofreu algum tipo de abuso emocional na sua infância e está experimentando alguma dessas amargas consequências,
como eu comentei aqui no meu caso, necessidade de controle. E isso não significa, como eu falei no outro vídeo, que foi intencional, mas foi o que tinham para oferecer. Para que a gente possa romper o ciclo e seguir adiante com mais leveza na relação com os nossos filhos, a gente precisa embarcar no próprio processo de cura, ressignificar a própria história, se acolher, justamente para que a gente possa ser melhor para a gente mesma e para os nossos filhos. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer alguns pontos do tipo, nossa, por que me comporto dessa maneira? Aproveita e compartilha com outras pessoas. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites, acolhimento e inteligência emocional, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.